Saudações a todos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre a primeira parte aí dos 7 saberes necessários para a educação do futuro, do Edgar Morin. A gente não vai falar sobre todos os 7 saberes, mas a gente vai estar dividindo em 2 partes. Então, hoje a gente vai falar a respeito então dos 3 primeiros, né? Que no caso, as cegueiras do conhecimento, que é o erro e a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente e o terceiro ponto, ensinar a condição humana. Então é muito interessante essa oportunidade de a gente poder pensar a respeito desses 7 saberes necessários, né, que o Edgar Morin traz, essa contribuição desse teórico francês, e vem nos ajudar a pensar nessa disciplina de atividades de orientação e docência nos anos iniciais, né, no ensino fundamental. É muito bom a gente poder pensar a respeito desses gaps, né, dessas lacunas que o Edgar Morin ele aponta na educação, no processo formal de ensino e aprendizagem, né? Então, o primeiro ponto que ele coloca ali, as cegueiras do conhecimento, né? É a questão da gente não, muitas das vezes, a gente está tão preocupado com o conteúdo, despejar um volume tão grande de informações e nem sempre a gente toma o cuidado de efetivamente produzir conhecimento. Lembrando que o conhecimento é o principal ativo que a escola detém, é a principal coisa que a escola tem a oferecer à vida do estudante. É claro que vão existir outras coisas que vão correr em paralelo com isso, como a sociabilidade, o desenvolvimento, as descobertas, né, das suas potencialidades, das suas habilidades e competências. Então tem uma série de questões aí envolvidas no convívio, né, no processo educativo. Né? Mas o conhecimento em si é algo fundamental na vida do ser humano e que ele vai levar consigo até o final dos seus dias. Né? Então eu costumo dizer que o conhecimento é o principal ativo, né, intangível que a escola detém. Né? Então a escola tem que trabalhar justamente não só tomar o cuidado de não ser apenas alguém que trabalha com conteúdo, informações e dados, mas que não produz conhecimento, o que de certa maneira acaba produzindo uma certa cegueira, porque nós vamos ter na sociedade hoje, é possível encontrarmos adultos com muito conhecimento técnico, científico, acesso a muitos dados, informações, mas que muitas das vezes não sabem aplicar o conhecimento nas situações mais básicas do dia a dia, né? Que o conhecimento ele é muito vasto, ele é muito amplo, nós nunca vamos atingir a sua totalidade, mas dentro daquilo que a gente se apropria, dentro daquilo que a gente aprende, que nós nos desenvolvemos, a gente vai estar aplicando esse conhecimento na nossa vida doméstica, no lar, vamos estar aplicando o conhecimento que a gente adquire no nosso trabalho, no convívio social, nas tarefas das mais básicas às mais complexas do nosso dia a dia. Então, o conhecimento é muito importante. E quando a gente não se apropria adequadamente do conhecimento, ocorre uma espécie de uma aplicação errônea, de uma aplicação equivocada, como se a gente ficasse, não conseguisse enxergar, como se estivesse no meio de uma bruma, uma grande neblina, que a gente não conseguisse enxergar as coisas de uma maneira completamente, de uma maneira completa, de uma maneira integral. Então, quando a gente não acessa o conhecimento, a gente não consegue enxergar a realidade como de fato ela é. Então, o conhecimento ele tem esse poder, tem essa potencialidade de nos permitir enxergar além, enxergar algo mais. Então, que a gente possa desfrutar desse tipo de conhecimento. O segundo ponto tem a ver com os princípios do conhecimento pertinente. O conhecimento ele tem que fazer sentido, né? Ou seja, a nossa aula, a atividade que está sendo proposta, aquilo que é planejado, porque as nossas crianças e adolescentes eles não são uma tábula rasa. A criança não é mais o adolescente, não é alguém que vai chegar lá hoje em dia e vai aceitar qualquer coisa. Então, quando aquela atividade é pertinente, quando aquela atividade ela faz sentido, aí o aluno ele produz mais, ele se interessa mais, abre-se outras possibilidades, né? E quando é possível estabelecer conexão entre as disciplinas, entre as diferentes áreas do saber, ainda é melhor ainda quando ocorre essa integração, esse diálogo entre as áreas. Então, esse conhecimento pertinente,
é importante mostrar, né, que é algo que o conhecimento é algo que ele vai levar para a vida dele, vai aplicar nas mais diversas áreas, que faz sentido e que a gente que de modo que ele possa estar, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele também está percebendo a importância do conhecimento, né? E quando a gente trabalha fora de caixinhas, de áreas separadas, é sempre muito mais interessante, quando a gente consegue integrar e promover o diálogo. Isso então favorece esse conhecimento pertinente. Se a gente fosse fazer uma ponte com Ausubel, a aprendizagem significativa, acho que seria mais ou menos dentro dessa ideia, certo? E o terceiro ponto que a gente vai estar abordando hoje, que a gente vai estar dividindo em duas partes, dois fragmentos, é ensinar a condição humana. Embora é interessante a gente pensar nisso. Será que é possível ensinar a condição humana a alguém? Eu me arrisco a dizer que sim, porque o ser humano é uma unidade muito complexa, né? Envolve toda uma questão de aspecto físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico, emocional. Então, tem toda uma série de questões envolvidas nessa questão da formação do ser humano, né? Então, as disciplinas escolares deveriam integrar e levar o ser humano, estimular que ele se desenvolvesse em sua totalidade, na sua potencialidade máxima. Né? Porque o que nos diferencia dos outros animais da natureza? O ser humano é um animal racional, né? Dotado de inteligência, embora algumas barbáries, algumas coisas absurdas que acontecem no nosso dia a dia, a gente fica pensando, será que realmente o homem é racional mesmo ou é só mera retórica ou mero conceito científico, né? Mas a criança, quando chega na escola, pequeno, né? E vai crescendo, à medida que ele vai passando os segmentos da escola, a gente vê um desenvolvimento físico, cognitivo, interpessoal, em todos os níveis ocorre um grande desenvolvimento, né? Ou até mesmo ao longo de um ano. A criança que começou lá no início do ano escolar, chega lá em dezembro, não é mais a mesma, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela aprendeu. Então, ou pelo menos a gente espera que isso aconteça, né? Mas de alguma forma sempre há algum aprendizado, de alguma forma sempre ocorre o desenvolvimento, às vezes menos, às vezes, né, não da forma que a gente gostaria, mas a ideia é que dia a dia a criança, o adolescente, o jovem, o estudante, de alguma maneira, ele se desenvolva, que chegue lá na ponta, a gente perceba as mudanças, né? No físico, porque a gente vai envelhecendo a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, e a criança ela cresce muito rápido, né? Então a gente consegue, a olhos vistos, a gente consegue ver o desenvolvimento físico. À medida que vai ficando adolescente, às vezes muitas vezes se integra a um esporte, isso é muito bom, o desenvolvimento físico, o seu corpo, o psíquico, a cultura, né? Que é através dos livros, da arte, da pintura, da literatura, das leituras, de tudo aquilo que vai se desenvolvendo, a cultura vai fazendo parte, as vivências, as experiências culturais, com música, com instrumentos, com pintura, com a arte em geral, com o convívio com a natureza. Então tudo isso produz desenvolvimento no social, na interação com o outro, com a outra criança, com outro adolescente, com os familiares, né, nas instituições que ele vem a participar na sociedade. Então tudo isso a gente vai desenvolvendo essa questão social, essa questão da integração, porque a gente não está isolado no mundo, a gente vai estar sempre convivendo com pessoas nos mais diversos ambientes, né? E isso também é importante, que a gente sempre aprende nessa integração, nessa interação com o outro, é sempre uma oportunidade de aprendizado. E ao longo da história, né? O homem é um ser sócio-histórico, e a gente observa então o trajeto da humanidade, tudo aquilo que a gente já viveu, vivencia, que ainda há de viver, a gente percebe então a trajetória do ser humano na Terra, né? Então a gente vai desenvolvendo técnicas, experiências, vivências, conhecimentos, aprendizados. Então isso é a jornada. Então quando a gente fala em ensinar a condição humana, tem todo um legado que já veio das gerações anteriores, né? Todo o legado de pensadores, cientistas, poetas, escritores, né? Pessoas que deixaram a sua contribuição na história da humanidade, que hoje chegou até nós, né? Então no curso, né, na roda da história, existe tudo isso, e o mundo não parou.
Hoje o mundo está em movimento, as coisas estão modificando, a gente está aprendendo, então isso é muito importante e de modo que nós também possamos deixar algum legado para gerações futuras, ou até mesmo na atual conjuntura, que seja possível deixar algum mundo, né? Seja possível deixar vida, legado, seja possível deixar um mundo para que as próximas gerações possam viver. Talvez hoje esse seja o nosso maior desafio. Hoje a gente encerra por aqui e a gente no próximo vídeo vai então abordar a segunda parte dos 7 saberes necessários para a educação do futuro do teórico francês Edgar Morin.